Bom, boa tarde. É um prazer enorme poder conversar com a Juma e com você, Richard. Somos todos colegas, documentaristas e com experiência da Amazônia. Esse é um duplo prazer, né, de poder falar sobre uma coisa que a gente adora e conhece, né? Eu não quero começar perguntando a vocês como é que chegaram ao projeto e etc e tal, porque isso já foi dito nas outras entrevistas. Eu queria partir de um outro ponto de vista, quer dizer, da questão do futuro da Amazônia, né? Como é que esse filme, esse trabalho que vocês fizeram, né? Isso que está dentro do conteúdo do filme, ele acontece num momento crucial que eu acho, não só para a Amazônia, mas a questão mundial. A questão ambiental é uma questão que ultrapassa a Amazônia. E esse filme se insere, vamos dizer, dentro daquilo que ele mostra, que é colocado nessa questão maior. Então a gente se pergunta para onde vamos, afinal, né? E uma observação que eu tive interessante que você falou numa das entrevistas, que a Amazônia não te deixou igual, né? Uma vez que você entra lá, você sai outra pessoa, né? É, Verdade. o mesmo aconteceu comigo também, só que há 50 anos atrás, né? Mas Legal. eu me considerei outra pessoa a partir daí. Então a gente tem esse elo em comum que não dá para descrever, né? Essa experiência amazônica, Juma é de lá, tudo bem, mas eu digo, nós dois, como estrangeiros da Amazônia, nos tornamos, de uma forma ou de outra, cidadãs amazonenses, né? Uhum. Sim, E verdade. as questões que estão colocadas no filme, que Juma apresenta e que você registra de uma maneira fantástica, eu também sou câmara, eu sei como é difícil você dirigir e fazer câmera ao mesmo tempo, numa região complicada, onde os riscos são de toda ordem, né, como você já descreveu, né? É uma tensão permanente, mas por outro lado também é uma coisa única, né? Eu acho que a gente poder estar lá, poder conviver com essas pessoas, poder vivenciar isso que vocês vivenciaram, no fundo é um grande privilégio, né? Poucas pessoas Hum. têm essa oportunidade de conhecer a Amazônia por dentro, né? Através dos seus habitantes, né? A felicidade que você teve de achar a Juma, não sei quem achou quem aí, mas é uma pérola do filme, né? Quer dizer, esse filme é assim porque é por causa da Juma, né? Ela que tornou esse filme, que deu a alma desse filme, né? E eu fico muito, muito feliz de poder conhecer o trabalho de vocês e de poder acompanhar a repercussão, né? Esse filme está tendo essa repercussão tão importante, que esse tema seja discutido mundialmente, né? E que não fique restrito aos cinéfilos ou a festivais ou a exibições especiais, mas eu acho que no momento, né, com a possibilidade de entrar no Oscar, amplia-se enormemente o horizonte dessa discussão que o filme levanta. Então, eu acho que o filme se torna mais importante ainda a partir disso, né? Eu Sim. acho que é também uma responsabilidade muito grande de vocês de o que vocês vão fazer com essa informação, para onde vai isso, né? Que importância tem isso, né? Qual é o projeto que vocês têm com esse filme, além do projeto cinematográfico, né? Uhum. Juma, como que você enxerga o seu futuro particularmente e o futuro da Amazônia a partir de tudo isso que você colocou no filme? Você colocou a situação atual, todos os problemas, mas dá para imaginar daqui para frente o que vai acontecer, o que vai acontecer com você, a sua forma de atuação? Será possível continuar assim? Primeiramente, obrigada por essa conversa, por esse momento. É muito importante e pela contextualização, a mensagem é, do filme, né, essa compreensão que você fez esse pequeno grande resumo agora e que e aí eu vou pegar um pouco da sua fala, né?
fala, eu sou da Amazônia, e vocês que não são da Amazônia, uma vez que teve contato, é difícil não se envolver e não respirar e não ser contagiado pela essa magia que a Amazônia tem. E eu falo, por mais que eu sou nascida aqui, nascida e criada na Amazônia, todos os dias eu estou aprendendo um pouco mais e me apaixono cada dia mais, né? Então, cada saída dessa e volta para o meu território é voltar com o olhar sempre em busca de como melhorar, como pegar essas ferramentas de comunicação, de tecnologia, de mídia, é, isso desde o primeiro momento que eu saí do meu território, que foi atuação nos movimentos sociais de base, sempre foi com esse olhar de buscar o que era bom lá fora para poder melhorar não somente a proteção do território, mas a nossa qualidade de vida, da água, da educação, do meio ambiente, olhando outros territórios, outros meios de gestão, de governança de outros territórios indígenas e não indígenas também, e olhando, falando, olha, aqui eles estão fazendo dessa forma, então, olhando para o meu território, o que a gente pode fazer lá, o que pode ser melhorado, né? Isso olhando tanto em nível de movimento, quanto de organização de mulheres, de juventude, de saúde, de educação, de arquitetura. Então, cada lugar que eu passei e ainda passo, eu olho, mas o meu pensamento, o meu objetivo e o meu espírito está sempre aqui, né? Então, é só por isso que eu consigo voar e andar por várias partes do mundo, mas é porque as minhas raízes estão aqui, né? E é para onde eu venho, seja no pessoal ou seja no meu espiritual, é onde eu me fortaleço. Então, para o futuro, eu imagino que não vai ser diferente nesse sentido de compromisso, de responsabilidade, de querer melhorar aqui, mas também ter muito cuidado, né? Eu eu posso andar por várias partes do mundo, conhecer muitas pessoas, importante também, vestir outro tipo de roupa, comer outro tipo de alimentação, mas quando eu volto, eu sempre tomo cuidado, eu volto a Juma, eu volto a Juma Chipai, eu volto a Juma, que não quero só trazer a cultura, o conhecimento lá de fora para dentro do meu território, né? Eu tenho cuidado com o meu cabelo, com a minha aparência, de não mudar demais, de ter ainda, né, esse pertencimento das minhas origens. Então, eu sempre tive esse cuidado, né? Não só na fala, não só na atuação, mas o cuidado com a aparência, né? Da característica do meu povo, né? No meu rosto, no meu cabelo. Então, acho que isso é muito importante não perder essa conexão com as nossas origens, com o nosso território e manter, de fato, aqui os pés nesse chão tão sagrado, nessa floresta, né? Entender que buscar esse conhecimento lá fora, conhecer o Richard, fazer parte desse filme, a gente trabalhar junto arduamente durante esses 5 anos, isso não mudou a minha essência, pelo contrário, isso só fortaleceu ainda mais o meu compromisso com a luta, com o meu povo, com a minha família, né? Trazer meus filhos agora de volta para o território, trazer e olhar pensando já na frente, olhando nos próximos 10 ou 50 anos pela frente, porque eu poderia ter eles na melhor escola de Altamira ou qualquer lugar, mas as crianças aqui da minha aldeia, elas permanecem na mesma escola quando era da minha infância. A gente nem tem escola, né? Não temos uma biblioteca, nós não temos um posto de saúde com qualidade. Então, o que que adiantaria eu ter todo esse conhecimento lá fora, né? As pessoas me conhecerem, ter os meus filhos, né, numa escola ou numa universidade, uma coisa lá fora, mas se dentro do meu território ainda permanece a mesma coisa que quando eu era criança. Então, tem coisas que a gente tem que manter, né, do conhecimento, da cultura, das nossas origens, mas eu vejo o quanto é importante a gente unir os dois conhecimentos, né? E os conhecimentos, que não só existe dois, são inúmeros, infinitos conhecimentos, tanto o tradicional quanto o ocidental, o científico, o tecnológico, unir esses saberes para proteção dos nossos saberes, para proteção da floresta, para proteção, inclusive, da própria humanidade. Então, para o futuro, eu espero permanecer essa mesma pessoa, né, comprometida e com esse comprometimento e responsabilidade que os meus pais me ensinaram,
é o mesmo que eu tento passar todos os dias para os meus filhos e para quem está próximo de mim, né? Até poder estar aqui torrando uma farinha, colhendo mandioca, lá a gente botando de molho, fazendo esse trabalho coletivo, em família, não para sustentar os meus filhos, mas para a gente alimentar toda uma comunidade. Então, eu espero poder, com esse filme, com toda essa repercussão que a gente está tendo, mostrar para o mundo que a nossa luta, a nossa resistência não se resume em 5 anos ou num filme. É milenar essa luta, né? Então, há muitos séculos a gente vem mantendo essa floresta em pé com base no nosso conhecimento, na nossa resistência, no nosso acreditar. E é dessa forma que eu espero continuar, né, tanto não sei quanto tempo eu tenho pela frente, óbvio, porque a insegurança e as ameaças, elas ainda são reais, ainda são permanentes, é um desafio, né, chegar até aqui no território, de sair de Altamira, chegar até aqui, minha mãe fica aflita, os meus pais também, não conseguem dormir direito até eu chegar, mas a minha família aqui no Porto da Aldeia, fica aquela tensão o tempo todo, né? Com medo se a gente vai conseguir chegar durante esse trajeto ou não, porque ainda é uma insegurança, a violência ainda é muito presente, né? O jeito que muitas pessoas olham, enxergam isso como uma coisa boa, nós também temos muitos inimigos que enxergam eu e o Hugo como uma ameaça, né? Então, nós também temos ainda essa outra linha de resistência de que a gente enfrenta muitas ameaças, elas ainda não cessaram, né? Então, 5 anos atrás, se você para olhar, era um outro governo, mas se você volta agora, muitas das coisas a gente continua enfrentando os mesmos desafios, de invasão do território, de garimpo, de violação dos nossos direitos, de retrocesso nas nossas lutas, o marco temporal ainda está aí todo dia nos assombrando, uma hora passa, outra hora não passa. Então, independente de governo, eu sempre falo que a nossa luta ela continua e deve continuar. Então, para os próximos 50 anos, eu não tenho dúvida que a minha luta, que a minha vida vai ser de luta, né? E porque é esse o compromisso que eu tenho desde o momento que eu nasci. E eu espero, com essas oportunidades, poder construir um polo com educação, com saúde, né, aqui no meu território, e a gente conseguir mostrar para outros territórios, para outras mulheres, para outros jovens, e nessa caminhada junto, de fortalecer esse trabalho, mas dentro do território. Só se protege a Amazônia, qualquer território, você estando lá, não é só falando sobre. E eu espero, com todas essas oportunidades de visibilidade que a gente está tendo, de poder a gente conseguir apoio, parceria para fortalecer a nossa segurança e apoiar os nossos trabalhos, fortalecer o Instituto Juma, para a gente poder continuar fazendo as nossas ações, porque os próximos 50 anos ou mais, infelizmente, a nossa vida, com relação aos ataques, não somente a nossa vida, aos nossos direitos, infelizmente, eu não vejo uma melhora próxima, né? Por isso que a gente não deve abaixar a guarda. E eu vejo que, no meio de todas essas lutas, por mais que seja cansativa, mas eu acredito, sim, num futuro melhor, né? Hoje eu tenho experiência da minha aldeia, da minha família, aqui no meu território, e vem a dificuldade, mas a gente enfrenta e também tem oportunidade, tem coisas boas, né? Então é só não desistir e pegar, e o que eu puder, tudo que eu tiver de oportunidade, pode ter certeza que não vai ser para mim ou para os meus filhos, vai ser para o meu território e para além dele. E é assim que eu espero seguir a minha vida até o fim. Muito bem, eu vejo que você, apesar de tudo que está acontecendo, continua otimista, né? A gente tem que ser, né? Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que acreditar naquilo que a gente quer mudar, senão não conseguimos mudar. Mas, Richard, eu queria saber o seguinte: quem é o Richard depois que ele conheceu a Juma, que fez esse filme? Quem é você hoje? Depende. Interessante. Sabe, esse viagem foi muito tempo, não? Quando comecei este filme, nem estava falando português, não? Aprendi português para fazer este filme, né? Aí já começamos a mudar as coisas, mas para mim, sabe, conhecer a Juma, não? Também o povo Chipaya na floresta mudou muito para mim, não? As coisas, porque entendi que eles são realmente, sabe, os defensores da floresta, que a importância que eles têm não sabia antes.
Não, para mim foi, temos que salvar a Amazônia, não, defender a Amazônia. Mas quem me está defendendo? Eles, não? Elas, não? As lideranças também. Para mim, isso foi muito forte ver, não? Estar lá, e também entender que temos que escutar, não? Temos que ouvir, temos que entender, temos que ter muita paciência para entender do que eles estão falando, que a floresta realmente é um lugar mágico, não? Para mim foi assim, quando eu entrei na floresta, eu entendi essa conexão. Eu podia sentir a força, né, da floresta e mudou para mim, não? Porque é uma coisa falar da floresta e pensar que você entende, mas chegando já lá, horas e horas em um avião, olhando lá toda a Amazônia que não para, não, essa que é grande, não, essa expansão da floresta também é impressionante, não? E você entende o que estamos defendendo, não? Todos nós, mas mais que todos eles lá. Então, para mim, essa conexão que eu tive com a floresta estava muito forte, muito, não? Eu entendi uma responsabilidade pessoal de defender a floresta como eles, não? Mas também me entendi minha parte, porque para mim sempre foi quando eu conhecia a Juma que ela é uma liderança que realmente eu gostaria amplificar na todo no todo mundo, não? Porque ela tem uma poesia de como falar que é muito forte, tem uma emoção que toca a todo mundo. Então, quando eu conheci a Juma, eu pensei, uau, ela me pode dar uma emoção muito forte em uma fala assim, com vídeo já. E o que pode acontecer se ela tem uma oportunidade de estar realmente numa estrela grande, né, na tela grande, em um cinema? E também se eu posso compartilhar como mundo, não só uma pequena parte da vida dela, mas muitos anos, não? Porque estamos conjuntos desde 2021 até 2024, filmando. E nesse tempo passaram muitas coisas muito impressionantes, não? A mudança do governo também, não? Que ela foi convidada a estar secretária no MPI, um, muitas coisas, que ela tive um bebezinho, não? Que sabemos que se chama Yanuni, que é o título do filme. Todas essas coisas foram muito forte, muito interessante. Eu sempre pensei, se ela me pode dar a confiança de filmar com ela, de contar a história dela, só foi para que ela pode ter uma voz no mundo, não somente em Brasil ou Amazônia, mas em todo o mundo. E se podemos fazer esse filme com muito êxito, é palavra success, né? Uhum. Êxito, Sim, sim, êxito. esse filme vai ir por muitas partes do mundo, não? E vai amplificar. Então, eu sinto que tenho uma responsabilidade grande para dar todo o possível que eu conheço, não? Esse ser cineasta, para fazer isso possível, levar ouvido em todo mundo, não somente lá. E foi como uma responsabilidade pessoal para mim também, de facilitar isso, para dar essa oportunidade a Juma, um, com todo o conhecimento que eu tenho, profissionalmente. Então foi assim. Desculpa, o português é um pouco, às Não, tá vezes, ótimo, tá ótimo, difícil. Richard. Muito bom. Agora, voltando para Juma. Juma, as coisas mudaram bastante esses últimos anos, não só por parte do governo, que vai e volta, mas a questão da Amazônia foi sempre vista de fora para dentro, né? Não de dentro para fora. É muito recente
que as pessoas escutam quem está dentro da Amazônia. Sempre os projetos, principalmente de filmes mais antigos, eram sempre já vinham com uma ideia pronta que era confirmado com as imagens que eles produziam, né? E recentemente esse processo se inverteu principalmente com o surgimento das novas lideranças indígenas e do cinema indígena, né? Esse cinema indígena, eu acho que talvez no cinema brasileiro com certeza, mas no cinema mundial, se há algo de novo, vem do cinema indígena, né? Não só brasileiro, mas se faz cinema indígena na Austrália, no Canadá, na América Central, né? Isso é uma visão muito interessante, né? Porque é a primeira vez que eles são os protagonistas, né, da sua própria história, né? E eu queria ver, Juma, se você, como é que você se sente nesse ambiente, né? Primeiro, que você me explicasse por que essa força das mulheres lideranças indígenas todas hoje, né? Tem a Joênia, Chai Suruí, Alessandra, Mundurucua, Wanda, Vitoto, são tantas personalidades tão fortes, né? Femininas, mulheres se tornando cacicas, né? Eh, por que isso? Como surgiu isso? Eu vou usar o mesmo exemplo do cinema, né? É, por muitos séculos, não somente no cinema, a própria história, as pessoas sempre estavam falando sobre nós indígenas, né? Em relação a nós indígenas. E então, óbvio, não só na política, mas em nível de governo, que isso tem mudado, a gente tem ocupado esses espaços de forma muito é, ainda que pequena, mas muito significativa através de muita luta. Como eu costumo falar, nada foi dado, tudo foi conquistado, né? E dentro do nosso território não é diferente, né? Então, a gente está ocupando cada vez mais esses espaços de liderança, mesmo de linha de frente, de cacique, de presidente de associações, né? As mulheres, os mais jovens também. E isso tem mudado muito, né? Hoje em dia, antigamente, o que falava sobre em relação às mulheres eram os homens, né? Mas no espaço falava como a gente estava ali para servir. Eu uso muito esse exemplo da minha infância. A minha infância eu era a menina que levava o café, que levava a água, que levava a macaxeira, o cará, para os homens que estavam ali na casa do meio, naquele espaço de reunião onde não tinha mulheres, né? Então, eu pego esse exemplo que, assim, por isso que eu falei no início lá em relação ao cinema, que tinham pessoas falando sobre os povos indígenas, sobre os indígenas. Hoje nós estamos narrando, escrevendo, ocupando os nossos espaços, né, e fazendo políticas públicas, fazendo filme, documentário. Então, tem hoje indígena, a gente está ocupando todos esses espaços e nós mulheres também, né? Hoje em dia não é preciso nenhuma liderança, nenhum homem falar sobre os nossos direitos, aonde nós temos que estar, o que nós devemos fazer, né? Então, a gente vem assumindo esses espaços por uma questão de necessidade de sobrevivência, não somente de resistência, mas essa resistência é muito contra a violência que é gerada e trazida para dentro do nosso território por esses megas projetos, né, onde muitas das vezes que a gente se viu, e eu tiro, por exemplo, próprio da minha própria região, não vou muito longe, não, né? De ver o quanto, né, é fácil os homens negociar os nossos direitos, né, colocar os nossos direitos, colocar os nossos interesses como num balcão de negócio nesses grandes empreendimentos. Então, e às vezes a gente estava aqui dentro do território, precisando das coisas, falando, mas vocês foram lá para a reunião para fazer isso, e às vezes não tinha essa informação. Então, a gente foi em busca de não somente, não foi para ocupar cargos, tá? Mas para a gente poder ter os nossos direitos respeitados, para tirar a bebida de dentro dos territórios, né, para ter uma saúde de qualidade, para ter uma educação pensando não somente na geração atual, mas sobretudo nas próximas gerações, né? Então a gente cuida dos territórios da forma como a gente cuida dos nossos filhos. E às vezes os homens não têm esse mesmo cuidado, não têm essa mesma visão, né, de cuidado, de afeto. Então, não estou dizendo que eles não tenham isso também, tem também,
Mas a gente foi sentindo a necessidade de estar presente nesses espaços, de vimos que a gente tem condição, sim, de ocupar e de executar os mesmos serviços de uma forma, da mesma forma com o homem, como os homens ocupavam, né, esses cargos, e isso foi encorajando, né, outras mulheres em outros territórios. Eu me lembro que na minha infância eu fui crescendo, eu nasci no território Caiapó, cresci metade da minha infância no território Caiapó, depois para cá, para o meu território. Eu sempre ouvia falar, né, da Tuíra Caiapó, eu sempre ouvia falar de outras mulheres, exemplo da minha avó também, né? E as histórias, e então ouvindo as histórias, né, do passado, que tinha outras mulheres que elas caçavam, que pescavam, que era não tinha homem nas aldeias, que ali era a aldeia das mulheres. Eu cresci ouvindo essas histórias. Então, e vendo também, né, a atuação dentro do meu próprio território, com as minhas tias, com a minha mãe, né, com a minha avó, o quanto elas estavam lutando ali contra o garimpo, contra os madeireiros, contra então, a gente foi ocupando esses espaços, e muitos pensam assim, porque quer ser cacique, porque quer ser presidente da FUNAI, quer ser ministra. Não, é um espaço estratégico, a gente não foi ocupando não para querer espaço, estar somente nos espaços políticos, não, mas demarcar esses espaços por uma questão de resistência, por uma questão de não só pensar nessa direção atual, mas sobretudo de resguardar e de preservar e de fortalecer ainda o que nós temos para deixar para as próximas gerações, né? Cuidar do território, cuidar de um ministério, cuidar de uma FUNAI, não é diferente de cuidar dos nossos filhos. Então, estar nesses espaços, a gente leva o amor, o carinho, o afeto que a gente tem de mãe, que a gente tem de filha, que a gente tem de mulher, é de cuidar, que é do proteger. E não é ocupar por uma questão de status ou meramente politicamente, né? Então, por isso que a gente segue nesse diálogo, né, da importância das organizações de mulheres, da bancada do COCA, é de levar para outros territórios esses exemplos, porque ainda tem território que mulher ainda não pode falar, mulher não pode ocupar cargo de liderança, tão pouco como de cacica, né? Nós temos mulheres que ainda estão atrás dos seus maridos, nós temos mulheres que ainda sofrem muitos tipos de violência, né? Então, todas nós que estamos hoje, né, esses nomes reconhecidos, que parece ser muito, mas é muito pouco, diante de toda uma diversidade de povos e de mulheres que nós temos, mas são todas passaram por algum tipo de violência, algum tipo de opressão. Né? Então, a gente está de firme, de pé, com esse objetivo de ocupar ainda mais espaço, não somente por esses nomes já conhecidos, mas para trazer outros nomes, outras mulheres e fortalecer também, porque a gente não trabalha pelo cargo, a gente trabalha pelo um povo, a gente trabalha por todo um território. A gente sabe que a gente vai, o que a gente faz não é só por nós, né? Vai chegar até a ponta ali do território, chegar na base. Então, de fato, é uma luta mesmo pensada no coletivo, que não exclui os homens também, né? É a gente trabalhar junto, porque em momento algum e fala assim, esse espaço é do homem. Nós nunca falamos, esse espaço é só das mulheres, aqui o homem não pode entrar. Não, pelo contrário. A gente entende que é um espaço de todos, mas também sabemos o espaço e o momento no qual nós estamos. E homem nenhum vai dizer ou colocar o dedo na nossa cara, dizer o que que a gente tem que fazer ou não. Não sei se dá tempo ainda, eu queria fazer uma pergunta importante para o Richard. Richard, a gente sabe, né, que tudo que acontece na Amazônia é um reflexo da economia mundial, né? Então, a gente se pergunta para onde vai o ouro do garimpo, né? Vai para os bancos da Uhum. Suíça e outros lugares, né? Para onde vai a soja, né? Para onde vai o milho, né? Então, todos esses grandes projetos que estão hoje instalados na Amazônia de uma forma muito firme, eles são ligados diretamente ao comércio internacional, aos interesses internacionais. Uhum. E a gente nota, né, que não importa, vamos dizer, de que lado está o governo, eles todos se sujeitam a isso, né? O exemplo, por exemplo, da questão da exploração do petróleo agora na costa da Amazônia e da expansão da soja na Amazônia, né?
E a questão do garimpo, que é extremamente complexa, vocês colocam isso no filme também, né? Não é só queimar as balsas, né? Mas você Não, tem que neutralizar também o financiamento dessa história toda. De onde vem esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Enfim, é uma coisa. Eu acho que esse filme ele tem uma responsabilidade muito grande de levar essas questões, vamos dizer, para fora do âmbito do Brasil e da Amazônia, mas vocês têm uma chance de exibir esse filme lá onde as decisões econômicas são tomadas, né? Então é uma oportunidade que vocês têm, e eu não sei se vocês têm uma campanha de impacto, como vocês estão pensando isso, né? tem. Mas seria importante é, ter mostrar isso para as pessoas que provocam isso em última análise, né? Que lucram com isso. É verdade, não. Temos uma campanha do impacto muito grande também, que está ah, feito por Earth Alliance, não? Earth Alliance junto com Rewild, e eles estão ajudando muito nessa aplicação desses temas, não? Que é muito importante saber ah, de onde vem esse ouro e o que se pode fazer também, e como podemos ajudar para melhorar as coisas, especialmente para o Instituto Juma, não? Diretamente. Mas é muito interessante ver, depois que a gente vê esse filme, assistimos esse filme, as perguntas que temos, não? Então, por exemplo, o que podemos fazer nós, não? Muitas vezes a pergunta que temos da gente é o que se pode fazer, não? Então, estamos indicando que temos essa campanha do impacto, que fala muito mais do ouro, para entender melhor de onde vem esse ouro e também perguntar, precisamos realmente esse ouro, não, em todas as casas aqui. Agora está chegando o Natal, tenho que comprar como se chama? A watch, Bracelete, Lógico. bracelete. de ouro, ou todas essas coisas, não, porque temos que perguntar, não? E a Juma está perguntando no filme, vocês estão escutando, não? Porque isso também é muito importante, que para mim esse filme foi fizemos de uma forma interessante, porque não é um filme que explica todas as coisas, não? É um filme que realmente está mostrando a vida de duas pessoas que estão lutando, não? Arriscando as suas vidas para o futuro da Amazônia. É um filme de emoção, não de informação, não? Então, o que estamos tentando aqui é conectar as pessoas a essa luta, não? Ter também de ter uma inspiração de olha essas pessoas que estão fazendo tantas coisas para nós, não só para eles, não só para o território Chipaya, para todos nós. Estão defensores do planeta, não só dessa parte da Amazônia. Muito importante para nós para chegar nesse momento que as pessoas Pegar aí estão a sentindo algo que querem ajudar, querem fazer algo, querem entender melhor. Olá, Tupac. Oi, Richard. Oi, Tupac. Querem entender como podem ajudar, mas chegar a essa sensação que eles querem, isso foi o objetivo do filme. Não? Depois temos essa campanha do impacto, que quando você já assistiu o filme, você pode chegar através do Instagram, temos esse link no biografia, onde pode colocar, Isso aqui. onde temos todas as informações, onde temos todas as informações para entender melhor o que está acontecendo e como você pode ajudar, com dinheiro, com uma campanha, com outra organização, como a Amazon Watch, ou Greenpeace, temos várias formas de colaboração, mas fizemos esse filme para que a gente sente que precisamos fazer algo agora, não amanhã, mas agora, não? E quando já chegamos a esse ponto, estamos indicando, através dessa campanha do impacto, a gente, como eles podem mudar as coisas, não? Lá. Por isso fizemos este filme, para ter essa emoção, esse need, essa necessidade de querer fazer algo. E depois chega essa campanha do impacto que já está lançada.
por Earth Alliance. Muito obrigado pela informação. Eu não sei como é que está o nosso tempo aqui. Hum. Uma última questão para a Juma, eu acho. É, Juma, eu sei que você está otimista, mas eu não estou tão otimista assim como você, não, porque eu acho que é uma luta, tem que ser feita, mas ela é tão complexa, né? Mas eu acho, eu fico feliz de saber que você existe, que você tem essa posição, né? E que isso dá esperança para a gente, né? Porque se você olhar no entorno, está tudo tão degradado, tão difícil, tão sem perspectivas, né? Imaginar que justamente os estados da Amazônia são os que votam na direita, né? É tão difícil conseguir ser otimista, mas você é otimista e você passa esse otimismo. Você dá esperança para a gente, e eu acho que é fundamental ter essa esperança. Então eu te agradeço muito. É, Ai, obrigada. Me é. fez lembrar aqui de duas coisas. Uhum. Eu sempre nessas viagens, quando eu tô, não somente aqui no Brasil, né, mas tô fora também, e eu vou usar o exemplo do shopping. Eu gosto de prestar muita atenção nas pessoas, né? No movimento delas, para onde elas estão indo com tanta pressa. E nem sempre eu tô otimista. Eu acho que isso que é bom voltar para casa, voltar para a floresta, porque se eu tivesse o tempo todo fora, em contato com essas pessoas, eu também não teria esperança. Eu não veria o mundo da forma como eu vejo, né? E não sentiria o amor que esse território, o que a minha família, o que os pássaros, né, acordar cedo, então cada hora ouvir um som de pássaro diferente, e eu fico pensando como eles também, olhando a movimentação deles, o que passa na cabeça deles, né? Será que eles têm noção que tudo isso pode acabar, que não tem mais fruta, não tem mais água? Então, eu sempre estou querendo pensar, querendo entender, e se eles compreendem esse risco tão iminente que está tão próximo a cada dia, e eu vejo que eles não fazem ideia, né? Eu vejo que eles estão vivendo, eles estão coletando, eles estão comendo, porque eles não estão preocupados com amanhã, eles estão fazendo o que eles têm que fazer hoje. Eles estão fazendo o que eles têm que fazer agora, porque daqui a pouco já não tem mais luz, já não vai ter mais sol, né? E aí eles têm cada é, tem esse horário que eles precisam, né, estar atento e cumprir, que senão depois já é noite, já é chuva. E, e a mesma forma, quando eu olho para esse rio que está se tornando um rio de lama, que passa aqui na minha aldeia, por conta que tem um garimpo ali, eu fico pensando, como que os peixes estão enxergando embaixo d'água? Né? Enquanto de mercúrio eu já tenho no meu corpo, tenho nos meus filhos também, porque a nossa alimentação é com a base do peixe, né? Então, fico sempre me colocando num lugar do outro e tentando pensar e tentando imaginar e entender todo esse impacto, não só na minha vida, não só na vida das próximas gerações, na vida de quem está fora de um território que não tem um rio, que não tem uma floresta, que não tem um lugar, às vezes um refúgio, né? Às vezes estão dentro dessa caixa de concreto e nessas grandes cidades que parecem um formigueiro que nunca para, as pessoas estão sempre se movimentando, indo não sei para onde, mas tudo com pressa, às vezes nem se olha direito, não se cumprimenta, não dá um bom dia, não tem um contato mais, né, uma conexão entre elas, porque cada um está no mesmo espaço, mas cada um por si, né? E não se importa se a pessoa da casa vizinha, se ela tem comida, se ela tem água, se ela está bem ou se ela não está. No mundo de aldeia é diferente, tá? Então, aqui é diferente, aqui é com base no coletivo. Se um não aparece, se deu outra hora, não levantou, por que que ele não acordou? Será que ele está bem? Ia acontecer alguma coisa? Então, a gente se preocupa com o outro, né? Se preocupa com formiga, se preocupa com peixe, se preocupa com a água, se preocupa com tudo. E quando eu estou dentro dessas cidades grandes, desses espaços, que vejo as pessoas no shopping entrando em loja, saindo de loja, compra isso, compra aquilo, você vê todo tipo de pessoa, daquelas que têm dinheiro, daquelas que não têm, aquelas que estão observando, aquelas que estão em situação de rua, você vê de tudo. Mas você vê principalmente pessoas vazias, em busca de alguma coisa, sabe, de entretenimento. Eu vejo como esse shopping
como uma grande distração imensa, onde as pessoas no fim de semana, ou num sábado, ou num Natal, ou no seu aniversário, que vão encher a barriga de comida ruim, trabalham para gastar o que tem para adoecer, para ter um pingo de diversão e de entretenimento que não é real nada daquilo, né? E sim, nesses momentos, quando eu olho para essas mesmas pessoas, fico pensando, falei, cara, essa pessoa nem sabe que eu existo, nem sabe quem sou eu, né? E estou aqui e elas não sabem de onde eu venho, qual a luta que eu estou fazendo e a gente defendendo uma coisa, tudo que eu estou lá na Amazônia defendendo e que é para ela aqui também, são para eles aqui também, mas essas pessoas, eles não conseguem enxergar o trabalho e a nossa existência que tá, a nossa existência, o nosso trabalho que a gente faz que causa um impacto positivo ou pode ser negativo também aqui para eles, se caso a gente não tiver Amazônia, não tiver esse território fazendo tudo que a gente está fazendo há muitos anos. E eu fico pensando, e nesses momentos, me vem momento de frustração, vem momento, por quê? Que eu estou longe dos meus filhos, longe da minha família, longe do meu território, para essas pessoas que estão aqui, só preocupado com as suas compras, preocupado em gastar o seu dinheiro, preocupado de ter a melhor calçada, a melhor roupa, achando que isso é melhor, mas tipo, mas quando eu olho para elas também de novo, eu vejo que são pessoas, parece que elas estão não só adormecidas, mas elas estão sendo guiadas, elas estão sendo levadas e não se dão conta como se tivessem adormecidas, né? E eu sinto dor ao mesmo tempo, né? E depois eu penso que eu vejo, não, realmente esse mundo aqui não é para mim, mas esse mundo aqui está comendo o meu mundo, está destruindo o meu território. Então eu preciso ter mais um pouco de paciência, né? E voltar para cá, para o território, é recarregar as forças, é carregar a bateria, a conexão com a floresta, respirar, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, daqui um dia eu vou ter que pegar um barco de novo, voadeira, fazer todo esse mesmo trajeto para fazer essa luta lá fora. Por quanto tempo mais eu vou ter esse território como refúgio de cura, né? Mas eu estou que nem os passarinhos, fazendo o que eu tenho que fazer agora, né? E com isso adiando o fim do mundo a cada dia. Eu acho que se a gente pensar dessa forma, buscar um lugar de refúgio, se a gente for parar para olhar a humanidade coletiva, a gente não dá um passo, porque é desanimador, né? Mas quando eu olho para a floresta, eu vejo que a floresta está em movimento com o seu ciclo, independente do que está acontecendo, eles estão fazendo o que eles têm que fazer. Então, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Muito obrigado, Joma. Obrigado por tudo que você falou. Obrigada. E obrigado, Richard, por esse trabalho, pelo filme e da possibilidade que você deu da gente conhecer a Juma, né? E divulgar Sim. o trabalho da Juma. Uhum. É isso. Obrigado a vocês dois. Obrigada. Abraço. Ok, um abraço, Jorge. Tá? É, aqui começou a chover Obrigado. também. É o tempo da Ok. chuva, né? É. Obrigada, gente. É. Tchau.